Toda história tem um começo. A de Edilson Oliveira começa no dia 22 de março de 1965, na cidade de Mucuruci, Espírito Santo. Filho de Isaulino Pereira Bispo e Ermita de Oliveira Bispo, ele nasceu e cresceu no setor rural, a 12 quilômetros do município. Em meio a uma família humilde, mas unida, aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da solidariedade. E eu me lembro muito bem que a gente lá, desde criança, já trabalhava. Eu me lembro criancinha ainda, 5, 6 anos, já ia para arrancar mandioca, né, prender vaca. Inclusive jogar bola quase todo dia nos curral, viu? Era uma coisa fantástica. E tomar banho assim era coisa... o olho chegava a ficar vermelho. Menina assim, bastante, né, à vontade. E eu estudava, eu me lembro muito bem que a gente estudava 7 quilômetros aproximadamente da onde a gente morava, num local chamado Corte da Laje. Saía às 5h30 da manhã, né? Era 7h30 mais ou menos a hora da aula, e as merendas a gente levava assim, aquele bornal, né, com a farofa assim, para se alimentar lá, né? Inclusive eu e meu irmão Edelso, foi o período que a gente estudou lá. Eu acredito que foi da primeira à terceira série nesse andação lá, sabe? Era montado. Naquela época não existia, né, praticamente transporte escolar, nada, sabe? Era todo dia, saía de madrugadinha, minha mãe fazia aquela farofa e a gente ia assim com o maior carinho, né? Os cadernos dentro do bornal, a farofa no outro. E eu me lembro muito uma história um dia, né, no retorno lá, a égua deitou, a gente passava dentro do rio. E essa égua, na época, assim, ela deitou no meio do rio com o Edel, chegamos todos molhados em casa, sabe? Foi engraçado. Edilson, não é porque você é o melhor filho, não. Eu tenho 6 filhos, mas você é meu filho do meu coração. Porque todo dia você chega aqui nessa casa da minha filha. Tem hora que chega ali, entra aqui e sai, mas você vem me ver e volta rápido. Não é porque você é melhor do que os outros, não. Porque quem tem filho não tem escolha. Mas você é especial para mim. Edilson, eu te desejo muitos anos de vida, você com a tua família. Que Deus te ilumine a tua vida, quando vida você tiver. Parabéns, Edilson. Isso é de mãe para um filho. Esse filho querido. Inclusive meu pai era fanático em São João. Meu pai, 8 dias antes assim, ele fazia aquelas fogueironas de madeira verde. E pai vendia vaca para comprar foguete. Negócio de compadre, comadre, aquela festa linda, né? E era aquele farturão de biscoito, leitão assada, bode. E para mim aqui era uma festa. E aqui nós só tava traque à noite, no dia ia catar os que sobravam lá na redor da fogueira, sabe? Então assim, foi muito marcante a nossa infância lá no Espírito Santo, né? Em 1975, aos 10 anos, Edilson e sua família chegaram ao Pará em busca de novas oportunidades. A viagem foi feita em um carro pequeno, apertado, mas cheio de esperança. Em 1975, a gente numa rural, né, meu pai, minha mãe, 6 irmãos, né? Era um carro pequeno, mas era assim aconchegante, um verdadeiro pau de arara, né? Quando nós chegamos aqui no Pará, né, um momento muito difícil, onde aqui essa cidade praticamente precisava de tudo era difícil, mas a gente ficou uns poucos aqui na cidade e logo o pai comprou essa terra aqui no Novo Horizonte. E aí no Novo Horizonte foi um período aí que a gente adaptou. Eu inclusive estudava lá, morava na fazenda, estudava aqui na cidade, grande período, ia montado também, né? E também na época eu vendia leite para a questão do sustento da família. Foi assim um tempo assim muito... Nossa família sempre é um pessoal muito trabalhador. E com 15 anos, né, meu tio Chico, fui para a rodoviária, onde ali foi mais de 10 anos de trabalho, dedicação, ali com meu tio na rodoviária velha. Ali fui gerente da Transbrasiliana, depois eu fui tomar conta de uma sorveteria,
E depois fui mexer ainda com o Roberto, não sei se você lembra, né? Montamos uma loja do Paraguaio, a RE. E foi assim, essa adolescência assim, muito bacana, né? Muito de amor ao trabalho, à família e, acima de tudo, assim, muita responsabilidade. A vocação para servir ao povo veio do pai, que sempre ajudava a comunidade. Isaulino era conhecido por levar pessoas ao hospital, comprar remédios para quem precisava, sempre muito prestativo. Esse espírito de solidariedade influenciou Edilson a entrar na política. Isso aconteceu assim de repente, né? Você sabe quando chega as campanhas municipais, foi feito o convite, nunca tinha falado em política, e pior é o seguinte, nunca tinha pegado nem no microfone, tinha um medo de microfone imensa, devido a trabalhar na rodoviária ali, de bilheteiro, e aí, um nome conhecido, e aí integrei como candidato a vereador em 92. E com 26 anos, né, que a gente integrou ali, e eu me lembro muito da cena que nós fomos aqui para uma área rural, né, Sansão, outros candidatos, a gente subia num toco para tentar melhorar o discurso, né? Eu tinha um medo doido naquela época, sabe? E graças a Deus fui eleito na época, né? E foi um marco porque quando eu entrei na política, muito dedicado à vida pública, né? Curei as pessoas, abraçar e assim foi sucessivamente, né? Primeiro mandato, depois o segundo mandato em 96, né? Com o mesmo empenho, mesma dedicação, cuidando dos velhinhos. E foi assim um marco nesse período de vereador. E depois veio aquele cargo de vice-prefeito, juntamente com o Moisés Soares de Oliveira, a partir de 2001. Com a mesma dedicação, né, de sempre, e sem dúvida isso aí ficou marcado. Eu acho que acima de tudo na vida política, ela vem amor às pessoas. Eu sempre tive isso aí desde criança, isso aí eu acho que a vida política, ela nos carregou esse carinho, né? E até hoje eu acho que é o mesmo sentimento, o mesmo amor. Quando você faz as coisas com amor, com carinho, graças a Deus você tem todo esse resultado positivo. E a vida política, ela nos trouxe essas oportunidades e a gente soube abraçar. E depois veio, depois de vice-prefeito, candidato a prefeito. E que a gente demonstrou nesse histórico, né? Fizemos o que pôde fazer para essa cidade. A gente tem maior orgulho de Rondon do Pará, que foi uma cidade que nos acolheu. Todos esses mandatos que a gente passou, a gente fez o que pôde para contribuir com essa cidade, né? Isso aí surgiu e, graças a Deus, todo esse currículo na vida pública, e para mim é muito gratificante, né, marcar essa história. Durante sua trajetória política, Edilson implementou diversas melhorias para a cidade, que transformaram a vida da população. Em 2004 para 2005, o MDB, que inclusive do MDB hoje, há mais de 20 anos, integrando essa família do MDB. Meu segundo mandato especial, criar a Câmara Itinerante, levar ao Poder Legislativo aos interior, conversar com a comunidade. Eu sempre tive esse diálogo com a comunidade, eu acho que isso foi muito importante. E lutas pela universidade, lutas para melhores cursos em Rondon do Pará, eu acho que marcou muito como Poder Legislativo, né? A vida da universidade, ela foi um conjunto, né, de ações, de muita gente imbuída. E isso aí a gente entrou nessa luta, né? Todo mundo, né? Uns buscavam lajota, outros queriam. Acho que foi assim um acontecimento histórico nessa cidade, que está marcado para sempre a Universidade de Rondon. Em 2008, né, buscar, junto com os vereadores, a estrutura da Câmara Municipal, né, que inclusive está lá até hoje, né? Isso aí é muito importante, essa passagem na vida política, a gente deixou esse legado. Sob a marca eu digo assim, como executivo, né, eu fico muito feliz que a gente deu a nossa contribuição. Eu lembro muito bem que a educação de Rondon, ela precisava de ampliações, de novas construções. A Escola Maria Leí, né, que nós fomos para Brasília através do deputado hoje senador Jader Barbalho, conseguimos, a Conceição Tavares, Adolfo Soares, ampliação na Alvorada, no 56,
a escola da Vila mantém, entrada vicinais, né? Essa avenida aí, que eu me lembro muito bem, o Bira Barbosa, foi escolhe uma obra. E aí eu escolhi a avenida até a exposição, graças a Deus, essa iluminação aí foi na gestão nossa, né? Inclusive, eu acho que o mandato 2005-2008 marcou muito pela a trajetória de tantas obras, mas também da ação social na frente Adriana Andrade, né? Que eu me lembro muito bem quando nós recebemos lá do Moisés, né? Naquela transição, nós tínhamos 7 a 8 programas sociais. E no final de 2008, a gente deixou com aproximadamente mais de 26 programas implantados em Rondon Pará. Foi um avanço imenso. A construção da piscina, da melhor idade, e sim foi um avanço extraordinário na nossa gestão. Foi o social que tinha na frente aí a pessoa da Adriana Andrade. A deputada Elcione foi uma pessoa importante. Eu acho que todo esse processo, a família Barbalho tem sido muito importante em muitas obras em Rondon do Pará. Eu sou muito grato a essa família, né? E também não podia deixar também o avanço na questão do sistema de água de Rondon do Pará, as ampliações, posto de saúde, a Vera Cruz lá na Progresso, que a gente deixou já ela quase na sua totalidade, eletrificação rural. Então foi assim um montante de obras importantes para essa cidade, né? Nesse mandato também, né, a quadra da rodoviária, a quadra do Recanto Azul, a reforma muito boa na época lá do mercado municipal, o abrigo, a construção do centro de acolhimento. Eu me lembro muito bem também, no mandato 2005-2008, né, um grande avanço, foi mais de 22 quilômetros de asfalto nessa cidade, né, muito importante na estrutura dessa cidade. Então são obras estruturantes que ficou marcado, né, nessa cidade para sempre. Aqui é a história aqui da Rua Bahia, de 2015-2016, uma obra que saiu repercussão nacional, né? E está aqui, essa obra aqui para sempre, onde casas, famílias que perderam casa, e graças a Deus a marca positiva, né, da nossa gestão atender aqui essa comunidade Rondon do Pará. E além dessa aqui também aconteceu lá na Varanda da Paz, no nosso primeiro mandato, aquela erosão também da Varanda da Paz 2007 e muitas outras obras. Passou o gestor, ficou as obras para sempre. Não poderia deixar especial a parceria da família Barbalho, do nosso governador Helder e do nosso ministro Jader Filho. Muito obrigado a essa família que sempre teve um olhar especial por Rondon do Pará. A família sempre foi a base na vida de Edilson Oliveira. Ao lado de Adriana, ele construiu uma trajetória marcada pelo amor e dedicação. Segura minha mão, você terá que me cuidar. Tomou iniciativa foi Edilson Oliveira, né? Na época eu ia fazer 26 anos, já pensando em um casamento, tinha que ir atrás de uma grande esposa. Essa menina linda, maravilhosa e inteligente. Eu tinha uma vizinha que era amiga em comum minha e do Edilson, né? E a minha vizinha chegou para mim um dia e falou bem assim: e Adriana, tem um amigo meu que tá apaixonado com você. Aí, o nome dele é Diguinha. Eu falei, qual é o nome, né? Ela, Diguinha. E eu puxei na memória, não conheço. Diguinha, como é que ele é? Aí foi falando, é alto, magro, né? E tudo bem. E o Edilson, ele tinha um comércio chamado RE, Roberto e Edilson, né? Variedades. Lá ela me apresentou, né? O Edilson estava lá, ela me apresentou. Esse aqui é o Edilson, essa aqui é minha amiga Adriana. Então, assim, beijinho, né? Cumprimentou e tal. E aí o Edilson muito atencioso, o Roberto estava lá também, super atencioso e tal. E aí o Edilson, no final das contas, né, eu fiz a minha compra. E aí o Edilson chegou para mim com 3 canetas. Uma caneta que era um solzinho, uma caneta que era lua e uma caneta que era uma estrela, né? Aí ele chegou para mim todo galanteador e falou bem assim, eu queria lhe dar o céu, mas... vou te dar parte dele. Eu levei um susto, olhei pra ele e falei, pra mim, obrigada, né? Muito obrigada. E saí. E até o momento eu não sabia que o Edilson era o Diguinha que a Helenúcia falava, né? A iniciativa foi partir por nós, né? Teve todo esse contexto que a Adriana colocou aí, né?
Foi um ano e tanto de articulação. Um ano e tanto de articulação com os colegas, sabe, para chegar. E seu Nonô e Dona Luz era esse pessoal muito fechado, era muito trancada, né? O sentimento eu acho que tem até hoje, né? Quando você vê a sua verdadeira mulher, você já sente desde o início, né? Isso aí foi desde o dia 1º que a gente se encontrou, né? E aí daí para frente as coisas foram dando certo, né? Foi fluir. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Quando você casa bem, Um laço, né? os laços, né? A sua vida vai bem, né? E eu percebia, né, na criação, na família, na origem, nessa pessoa, eu digo assim, trabalhadeira, dedicada, inteligente, e, né, linda e maravilhosa. Né? Tô gostando disso. E aí consolidou toda essa história nossa, nessa família maravilhosa, né? No dia 8 de março de 1991, nós fomos pro carnaval, no Lions Club. E quando chegou no Lions Club, um som muito alto, não dava nem pra ouvir, nem pra falar, e não tinha jeito, não. Ele era, né? Aí um somzão bem alto. Aí Edilson foi e me deu aquele beijo, né? E depois daquele beijo, a gente começou o namoro. E aí, aos poucos, a gente foi se integrando à família. Eu me lembro que foi no dia, mais ou menos ali no dia 20 de março, porque dia 22 foi o aniversário do Edilson. E aí, Edilson já tinha ido lá em casa 2 dias antes, né? Então, foi mais ou menos ali no dia 20 de março que o Edilson foi na minha casa. A pedido de casamento, cheguei para Nonô, né? E aí ele falou bem assim, ó, se ela decidiu, em vez de falar boa pessoa de você, né? E para mim não tem, tá tudo ok. E aí ele falou essa frase. O que tem que assar, frita. O que tem de assar, frita logo. Edilson, hoje é o seu aniversário. Você é uma pessoa ótima, mais do que o povo pensa. Então, parabéns para você e que você continua essa virtude conforme venha esse longo tempo e aumenta mais a quantidade de anos de sua vida. Parabéns. Parabéns, meu filho. Já há 32 anos de casados. No dia 30 de julho de 1993. O Edilson sempre foi, assim, uma pessoa muito pública. E aí, quando ele chegava lá para 2 horas da tarde, aí eu estava lá esperando. E aí, ele trabalhava com essa questão da pecuária, a gente tinha terra e tudo, mas ele tinha, dentro da vida profissional, essa questão da política. E a política, ela demanda muito tempo. Então, foi um processo de adaptação, né? Eu acho que os primeiros anos, eles são bem mais complexos. Eu vejo assim, porque você precisa construir, né, uma nova forma de viver. E foi uma mudança brusca, radical. Tinha aqueles pega de vez em quando, né? Mas aí eu falei, ó, não tem aquela bandeirinha branca que você coloca e fala assim, não pode com ele, junte-se a eles. Fui, me juntei. Quando nós tivemos os nossos 3 filhos, nossos maiores tesouros, Letícia, nascimento da Letícia, do Alexandre e da Ana. Pra mim, assim, é um momento ímpar e que consolida mesmo, né, a nossa relação. Acho que meu pai queria muito uma neta, né, Adriana? E a Letícia era assim, aquele xodó para ele, sabe? Os filhos tudo homem, o pai lá em casa foi 7 homens. E meu pai assim sonhava ter uma filha mulher e ele não conseguiu. Aí veio a Letícia, né? E ela assim iniciou esse ciclo dos nossos filhos maravilhoso. Depois veio o Alexandre, a Ana. Graças a Deus, assim, passo a passo, só vitória e gratidão a Deus por toda essa passagem da nossa família, dos nossos filhos, que são maravilhosos. Eu acho que o amor, ele aumenta. Ele aumenta. Ele consolida. consolida. Principalmente que vem com os filhos, você passa a ter ainda outra visão do casamento, mas eu acho que é pensar que você, além da esposa, você tem um filho para
eu digo assim, para dedicar. Eu acho que você começa a refletir a vida ainda com muito mais carinho. Muito mais carinho. Você sabe que tem uma pessoa ali, além da esposa, também para você cuidar e vai depender de você. E assim foi sucessivamente. Letícia é sinônimo de alegria, né? Ela é onde ela tá, qualquer problema que tiver, ela enfrenta sorrindo, né? Alexandre, inteligência. Eu falo com ele, meu Deus do céu, esse menino é enciclopédia, ele é fora de série. E a Ana, ela é paz, ela é serenidade, ela é temperança. Onde ela está, sabe, reina a tranquilidade. Bom, eu desejo a você muitos anos de vida, que seja uma vida longa, né, sempre presente como você tem sido. Dizer que sou muito grata a Deus por você fazer parte da minha vida, na vida dos nossos filhos, e que eu aprendo com você todos os dias, que você é realmente assim um grande professor, por ser essa pessoa humilde, humana, do bem, né? Me acalma, me tranquiliza muito. Muito obrigada por você fazer parte da minha vida, como eu sempre digo para você. Deus te abençoe e proteja grandemente sempre. Né? Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Pela esposa que consegui, né? Ao longo da vida. Sou esse homem hoje feliz, alegre e de bem com a vida, graças a Deus e a grande companheira, que há mais de 32 anos junto. Estamos aí, ó, para superar todos os desafios. E pra falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Quanto tempo percorre essa estrada, Edilson? Há mais de 32 anos, né? Porque quando eu casei com a Adriana, né, a nossa fazenda era lá na região do 25, né? Lá na região lá do Ribeirão das Pedras, ali no Pratinha. E aí quando eu casei, né, eu vendi lá e a Adriana tinha uma fazenda aqui. Aí eu se juntei, comprei mais e hoje nós estamos aqui há 32 anos percorrendo essa estrada, né, de madrugada. Trago na lembrança quando era criança, morava na roça, gostava da troça do monjolo d'água da casa de tábua. Quando o sol saía invernado, eu subia pras vacas leiteiras tocar na mangueira. Fui moleque sapeca, levado da breca, gostava da viola, ainda ia na escola. Eu ia todo dia numa égua turdia. Solideiro, você se imagina sem esse lugar? Isso aqui é nossas raízes, né? De pai para filho, que a gente aprendeu dia a dia, assim, então foi tudo com muito amor, né? Aqui, ao longo dessa história de 60 anos de idade, a gente, desde criança, dedicou. Então a gente criou um amor tão grande pela terra, pelo gado, que a gente, eu digo assim, isso aqui é um dos amores, né, da vida da gente. Porque você é cultivando a cada ano, plantando e colhendo. Isso que é importante, que o homem do campo, saudável, gostoso, né? Coisa que você lutou, suou, né? O sustento da nossa família, meus filhos. Eu falo sempre a eles que a nossa renda, onde manteve eles na faculdade, saiu daqui, dia a dia, do suor de cada um, do suor do Edilson, da Adriana, dos nossos pais, do meu sogro. Então foi assim um conjunto e graças a Deus é isso aí. É cultivando, colhendo e prosperando. O homem do campo é saudável, né? É tão gostoso. E eu tenho falado também que no campo, você vê o sol dar um bom dia, né? Quando você acorda 6 horas, quer ver o sol vindo, ele dá um bom dia para a gente. E à noite você vê a lua, dá uma boa noite. Isso é importante. Você vê todo esse... que na cidade você não vê. Principalmente quando se tem a vida pública, estressante, para lá, para cá, e aqui seu coração se conforta, se tranquiliza. E assim foi a nossa vida, né? Dedicada a toda a nossa história. Uma paixão e com certeza vou levar para sempre. No seu coração. Nos nossos corações, né? Plantando, colhendo e tendo bons frutos. E Deus nos permitindo, né? Pai,
nasceu no campo, ensinou nós a trabalhar. Eu acho que foi a maior faculdade dele, foi ensinar nós todos os filhos a trabalhar. E com certeza isso aqui relembra muito ele. E ele, minha mãe, foi assim a vida inteira dele. Tá? Ando devagar porque já tive pressa e cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser